Hare Krishna. Deixa eu abrir aqui a câmera. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu já havia, falado sobre esse assunto anteriormente, mas eu vou mencionar aqui novamente esse contexto, tá? O que acontece? O universo, ele é bem variado, tá? Eu não sei se vocês sabem, se vocês já tiveram esse dado, se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em contato com essa informação, mas catalogados no planeta Terra, mais ou menos 8 milhões de espécies. 8 milhões de espécies, tá? Atualmente catalogado, reconhecido, né, pela comunidade científica, aproximadamente 8 milhões de espécies. Os Vedas, o conhecimento védico, o compêndio de conhecimento védico, que já está no planeta Terra há mais de 5, 10 mil anos atrás, afirma que na Terra são 8 milhões e 400 mil espécies de entidades vivas. Isso já estava definido dentro dos Vedas há algumas centenas de milhares de anos atrás. Só que atualmente a comunidade científica já cataloga esses dados, não baseado nos Vedas, a própria pesquisa da comunidade científica mesmo, e a conclusão é de que nós temos aproximadamente 8 milhões de espécies no planeta. Só que os Vedas informam que são 8 milhões e 400 mil espécies, das quais essas 400 mil espécies são variações de espécies humanas, tá? Algumas já se extinguiram, né? Muitas delas já se extinguiram, mas a variação é de mais ou menos isso daí, tá? Tipos diferentes de seres humanos, né? Se você contar aí, por exemplo, que você tem algumas raças que são bem diferentes umas das outras, etc. E, enfim, mas isso, né, está aí acontecendo, está rolando. Agora, como o conhecimento védico ele não é uma produção intelectual humana, ele não é o resultado do exercício intelectual de observação do nativo local chamado humano, e sim uma interferência de fora, ou seja, é um sistema, um mecanismo de aculturação. Chama-se aculturação, como se fosse uma colonização mesmo, né? Por exemplo, nós tínhamos lá o Alexandre o Grande, que controlava, entrava numa sociedade e controlava politicamente aquele grupo, e posteriormente ele também introduzia a cultura helenística, a cultura grega, não é, naquele ambiente. Então os locais ficavam melhorados intelectualmente, pode-se dizer assim. E como ele foi educado por um filósofo, Aristóteles, que o conduziu no processo de reconhecimento do sentido da existência. Então ele tinha um aspecto dele que era uma pessoa culta, um amante dos conhecimentos. Ele defendia, né, os processos de aquisição de conhecimentos e de categorização desses conhecimentos para a preservação desses conhecimentos. Por isso ele criou uma biblioteca, a Biblioteca de Alexandria. Então, nos locais onde ele dominava, ele controlava, um dos primeiros atos políticos dele era refinar o sistema de educação do local. Então ele criava mecanismos para que os pensadores e filósofos gregos fossem influenciadores culturais daquele local, e com isso ele colonizava culturalmente os ambientes. Então o que ele fazia? Era um fenômeno de aculturação, né? Sistemático, e esse era o objetivo. Os romanos introduziam organizações políticas militares. Então os romanos eles tinham a aculturação romana era mais balística e logística, né, de construção de estradas, de infraestruturas para dar condições para que uma cidade se desenvolvesse e produzisse riquezas materiais. E para isso era importante sistemas de irrigação, sistemas de comunicação. Então cada cultura vai fazendo aí a sua aculturação, certo? Os devas específicos que
tem, né, como responsabilidade e características civilizatórias, não é? Eles são muito parecidos, né, com o conceito do Alexandre o Grande. Esses devas a qual nós nos referimos quando nós falamos que a civilização védica é originária dos devas, tá? Então esses devas, eles são assim, civilizações muito evoluídas. No universo existem bilhões, são muitas civilizações, né? A Terra é uma civilização entre as tantas bilhões e trilhões de civilizações que existem espalhadas no universo. E assim como numa cidade você tem classe baixa, classe média e classe alta, no universo nós temos civilizações classe baixa, classe média e classe alta, tá? A Terra, o planeta Terra, ela é considerada como se fossem países de terceiro mundo. Eles estão em processo de desenvolvimento, têm potencial de se desenvolverem, porém ainda existem certas políticas de convivência que mantêm o país na miséria. Por exemplo, vamos supor o caso do Brasil. É um potencial de ser um país próspero, com riquezas naturais, mas a mentalidade local, do nativo local do país, não permite, né, que esse potencial se desenvolva completamente, tá? Então é parecido com a civilização semelhante à Terra. A Terra não é a única civilização humana. Existem muitas outras planetas que são semelhantes à Terra. Algumas um pouco mais velhas, outras um pouco mais novas, mas todas são mais ou menos parecidas. Os corpos são mais ou menos parecidos, com alguma variação, né, logística em função da oxigenação, do sistema de gases que interagem com o ambiente. Então a tonalidade da pele pode mudar um pouco, mas a estrutura básica é a mesma. Olhos, nariz, boca, dedos para poder produzir coisas, né, andar de forma ereta, construir civilizações, etc. Tudo mais ou menos parecido, tá? Assim como você vai, por exemplo, na Ásia, você olha o nativo local da Ásia, ele é bem diferente do nativo local latino, né? Ele tem cabelo liso, preto, olhos puxadinhos, as pernas são meio tortinhas, o tronco é longo, as pernas são curtinhas e, sabe, você olha assim, é diferente, mas ao mesmo tempo não é. É um paradoxo, né? Não, é igual e não é ao mesmo tempo. Então é mais ou menos assim as civilizações humanas espalhadas no universo. É alguma variação, porém a estrutura básica é a mesma. E o modus operandi também é o mesmo, tá? Só vou pedir um segundo aqui. Grupo, viu? Achado. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, e no universo nós temos civilizações, assim como numa cidade nós temos pessoas, a maioria das pessoas são pessoas de bem. Assim como numa administração pública, por incrível que pareça, na administração pública a maioria das pessoas são honestas. Uma pequena parte é que são corruptos. Até porque se a maioria dos administradores fossem corruptos, simplesmente não haveria administração, haveria guerra civil constante. É o que acontece nos países onde tem muita corrupção, a guerra civil é contínua. Então, de um modo geral, a administração pública ela é organizada para funcionar, para dar atenção a toda a população, para que todo mundo, né, viva e tal. No universo também é assim. A maioria das entidades vivas, eles têm uma inclinação para serem pacíficos e serem produtivos e cooperativos. Entretanto, existem algumas classes de raças de pós-humanos que são assim, eles não são uma espécie de piratas, né? Eles simplesmente eles têm tecnologia suficiente e eles são muito assim, habilidosos em explorar outras civilizações. Basicamente eles vivem de roubo, pode-se dizer assim, né? Eles basicamente vivem de roubo. E quanto mais inteligente é um ladrão, atualmente, por exemplo, os ladrões são hackers, né? E quanto mais inteligente é um ladrão, ele rouba sem ser percebido. E por isso ele passa, né,
despercebido, né? Justamente, um ladrão ele não quer ser visto, ele não quer ser percebido, ele não quer chamar a atenção, ele quer ir roubar e sair sem ser visto e continuar a vida dele assim, na bem-aventurança dele, né? Tecnicamente. Tem um caso de um rapaz que o banco demorou acho que 10 anos para descobrir o que ele fez. E não encontraram ele também, só descobriu o que ele fez, mas não encontraram ele. Ele entrou como hacker, ele entrou em todas as contas do Banco do Brasil e tirou apenas 3 centavos de cada uma das contas. Ninguém dá notícia de 3 centavos, ninguém faz queixa, sumiu 3 centavos da minha conta, ninguém faz isso. Então ele entrou como hacker no Banco do Brasil e tirou apenas 3 centavos, 3 ou 5 centavos, uma coisa assim. E com isso ele conseguiu tirar um volume de 150 milhões de reais na época, recolhendo apenas 3 centavos de cada conta. Ele entrou, tirou 150 milhões de reais, sei lá, foi para Bahamas, sei lá, fugiu aí para algum país, etc. E viveu ali, né? Sabe-se lá quantas vezes ele fez isso nas outras contas, nos outros bancos, que não foi feito um rastreamento geral, né? Mas foi um dado interessante que um outro hacker, fazendo a pesquisa do próprio sistema de segurança do banco, identificou, olha, alguém esteve aqui no ano tal, no horário tal, e fez uma colheita, de dados. E isso gerou 3 centavos de custo para cada conta e o montante total foi 150 milhões de reais aproximadamente. Esses 150 milhões saiu dos cofres do Banco do Brasil. E agora não tem como recorrer novamente, porque já faz muito tempo, mas foi assim que aconteceu. Então, quanto mais inteligente é uma civilização que utiliza esse tipo de técnica, tanto mais fácil fica para eles fazer recolhimentos de dados, né? O ser humano ele tem um sistema neurológico, né? A estrutura da forma do corpo humano que é uma estrutura assim um pouco, digamos, o corpo é um pouco rudimentar, então perde-se muita energia, tá? Como por exemplo, vamos supor, você tem uma casa velha e os fios de energia são velhos, então existe muita perda de energia. Um eletricista, quem entende de eletricidade sabe disso, né? Existem perdas de energia. Quando a energia sai de um ponto até chegar no outro ponto, se os fios não forem de boa qualidade, perde-se calor, perde-se energia nesse meio tempo, e ao chegar-se lá na outra ponta, você tem aí um volume menor de energia do que o inicial. Então os corpos humanos, eles são muito parecidos com esse tipo de eles dão esse efeito. Acontece, o sistema como um todo do corpo humano funciona com fios, tá? Todo o sistema neurológico, todo o sistema nervoso, são fios, são ramificações, são vários fios, né, que criam a estrutura. E esses fiozinhos, eles são ligados, né, a um processador central, que é o cérebro. Então, o que esses fios fazem? Eles transmitem correntes elétricas e recolhem correntes elétricas. Então, tudo é feito por sistema de eletricidade. Então, o cérebro, ele pega no corpo açúcar e água, né? Ele consome água e açúcar e ele metaboliza esses elementos e ele transforma isso em energia elétrica, tá? O açúcar é o que faz o dínamo girar e a água é para dispersar, né, correntes elétricas. O corpo é basicamente carbono, água, sal e fósforo. Isso é basicamente uma bateria. Você pega uma bateria, funciona muito parecido com o corpo, né? Como funciona uma bateria de carro, né? Que é outra bateria. Tem esses elementos aí que faz gerar energia elétrica. Então o corpo, ele com o dínamo, que é o cérebro, é um motor, ele metaboliza açúcar, então ele faz esse movimento, e a água ele utiliza como condutor elétrico. Então o corpo precisa de água e de açúcar para funcionar. O açúcar é retirado das frutas, dos alimentos, não necessariamente que a pessoa precisa comer açúcar, né? Os alimentos já produzem açúcar, já tem açúcar.
Bom, então, como o corpo é rudimentar, ele perde muita energia, se espalha ao redor. Essa energia que se espalha ao redor é uma extensão do sistema neurológico, isso é físico e isso pode ser medido com equipamentos, não é, né, assim, não é exatamente místico, é físico, é um fenômeno físico. E agora o que acontece é que existe um outro princípio ativo junto com essa extensão neural, que se cria, né, um campo ao redor da pessoa, e esse campo é um campo de correntes elétricas, tá? Isso é energia. Ao mesmo tempo, o produtor dessa energia é um Atma, é um princípio que é superior ao universo inteiro, né? Se a gente pegar todo o universo e reduzir o universo todo, ele simplesmente desaparece, porque a matemática é uma simulação, é um software. Então, o universo todo é basicamente um software. Já a consciência, ou o Atma, a alma, é um princípio superior à matemática, porque produz um efeito que não está presente na matemática, que é o estado consciente de existir. Ou seja, nós existimos e estamos conscientes da nossa existência, que foi o que o Descartes tentou explicar, né? Penso, logo existo. E esse estado de existência real interfere ele interage com como se manifesta o estado de consciência. Vai através dos sistemas que é produzido pela matemática, que é a própria, digamos, energia elétrica. Então, junto com a energia elétrica produzida pelo rotor, que é o cérebro, através dos diferentes ramificações que são os fios no corpo, que se espalham para fora do corpo, então essa perda de energia forma esse campo. Então esse campo, na verdade, é o resultado da perda de energia que é produzida pelo cérebro, e o corpo, como é rudimentar, o corpo humano é uma tecnologia rudimentar, então existe muita perda de energia. Então esse campo que se forma ao redor do ser humano, na verdade, é o resultado consequente da produção de energia e da perda dessa energia. Tá? Então é uma energia desperdiçada, fica aí perdida, vai para o universo. E como existe o fator consciência envolvido também, então existe um outro tipo de frequência que vai junto com essa energia elétrica básica, que é produzido pela consciência. E essa energia é prana, é produzida pelo prana. Essa energia ela é produzida pelo movimento que os chakras realizam na tentativa de empurrar a consciência para cima. Então, os chakras metabolizam o prana, que é absorvido pela glândula pineal, que recolhe do universo prana. O universo ele é cheio de prana, então ele recolhe prana, metaboliza prana e é o combustível dos chakras. Os chakras se alimentam de pranas. E o prana então vai gradualmente empurrando a consciência, porque a missão dos chakras é empurrar a consciência até a plataforma de lançamento, que é o Ajna Chakra. O Ajna Chakra, que é onde ela fica consciente do que está ao redor. E com isso, chegando lá, a missão dos chakras é jogar a consciência lá. Aí daí para lá é com a consciência. Mas os chakras automaticamente eles têm a função de manter a consciência sempre indo na direção do Ajna Chakra, para que ela possa chegar até o Sahasrara Chakra e aí sair do ciclo do Samsara. Esse é o mecanismo. Então, os chakras, no seu movimento, o cérebro produz energia elétrica, os chakras produzem prana, tá? Na verdade, ele metaboliza prana. E a metabolização do prana produz um outro tipo de energia, que são os resíduos do prana, digamos assim, né? Porque você pega aí, você tem, né, você vai lá, vai fazer um bolo, tal. Sempre existem, né, resíduos que são produzidos como consequência de você, né, preparar um bolo. Então esses resíduos, que são consequências do trabalho que o prana, os chakras fazem para poder empurrar a consciência para cima, fica configurado nas correntes elétricas expandidas no sistema neurológico produzido pelos seres humanos. E isso faz do ser humano uma bateria de energia. Essa energia, os seres humanos, como não têm
tecnologia para reciclar essa energia, para reutilizar essa energia, para aproveitar essa energia perdida, outras civilizações recolhem esse resíduo e utilizam essa energia para os fins, vários fins, como por exemplo rejuvenescimento, movimento de máquinas, para várias funcionalidades, né? E para reestruturação de órgãos danificados. Essa energia ela tem funcionalidades múltiplas, só que é preciso de tecnologia para utilizar esse recurso. Não é um recurso simples, não é não é algo simples, é complexo e é necessário tecnologia que faça a conversão desse resíduo de energia em produto, vamos dizer, utilizável, tá? Mas fica perdido, o ser humano não usa, produz em excesso e perde. Eles vêm e pegam. O problema que é o seguinte, isso tudo não precisa chegar perto do ser humano para fazer, isso tudo é feito à distância. Pode ser feito tudo por sistema de Bluetooth à distância, que é uma espécie de Wi-Fi com capacidades de atravessar distâncias universais, né? Distâncias abismais, digamos assim. E tudo isso é feito à distância, não é necessário chegar ali, implantar um chip no ser humano, abrir a cabeça dele, fazer abdução, abrir o corpo, implantar um chip. Isso tudo são métodos rudimentares que não são utilizados pelas civilizações superiores. Civilizações superiores não usam fios. É tudo por sistema de Bluetooth ou por Wi-Fi. Só para dar uma comparação. Exemplo, você trocaria o seu smartphone que usa Wi-Fi por um telefone fixo que precisa de fio? Como é que você vai fazer para se locomover com um telefone com fio? Você não consegue sair até na porta da sua casa. Mas com o seu smartphone você vai de um país a outro e ele tem a mesma funcionalidade. Isso é tecnologia de futuro, é inteligência de futuro. Inteligência de futuro não usa fios, é sem fios. É tudo por sistema à distância, tá? Então essas civilizações elas não necessitam estar necessariamente presentes no planeta Terra para resgatar esses resíduos que são produzidos pelas baterias humanas, que são os seres humanos. O problema desse movimento é que eles recolhem, eles não são nem vistos, na verdade. Você nem percebe a perda ou o roubo. Eles usam e você nem não tem noção nenhuma do que está acontecendo. O problema e não faz mal também. Não dá, por exemplo, você perder 3 centavos da sua conta, não vai te quebrar financeiramente. Você não vai nem sentir, não vai fazer diferença nenhuma para você. Então não é nocivo no sentido absoluto. O problema é o seguinte, é que se a bateria, no caso, não estiver bem alinhada, então, com o tempo, essa perda de energia, esse roubo de energia pode dar efeitos colaterais sobre você. E um dos efeitos colaterais é que realça-se falhas operacionais do sistema neurológico, como por exemplo a depressão. É uma das características, tá? Então, a perda de energia continuamente sem uma reposição adequada faz com que você experimente o efeito colateral. Então o efeito colateral não é do roubo da energia, é da sua desregularização, da sua autodestruição de você mesmo como bateria. Então o fato de eles pegarem a energia que sobra não é um problema, necessariamente. O problema é a sua reposição. Quando você está desregulado, então fica com hábitos autodestrutivos, como por exemplo fumar, alimentar-se de maneira, drogas, beber. Tudo isso é autodestrutivo e desregula, agride o funcionamento dos chakras. Então você fica, desregulado. E aí, essa perda de energia, ela pode eventualmente, não necessariamente te danificar, mas o efeito colateral é que pode realçar problemas naturais consequentes da autodestruição, que é a depressão, e aí, claro, os efeitos colaterais consequentes da depressão, tá? Então, algumas civilizações se utilizam desse prana. E a Terra é uma bolinha, não sei se vocês quando pegam filmes assim no YouTube e vê a Terra, é a coisa mais linda, a coisa mais fofa do mundo, é uma bolinha, né? Dá vontade de apertar. É uma bolinha. E ela é uma bolinha azulzinha, então ela é muito linda e ela é muito chamativa, ela é inevitável, não ver a Terra. Então, os rastreadores, que são civilizações pós-humanas e que rastreiam o universo em busca dessa energia, que é a energia mais poderosa e a energia
que é energia de civilização de futuro, eles se utilizam desse tipo de energia, energia elétrica, energia eólica, combustível fóssil, tudo isso daí não tem valor nenhum para essas civilizações de futuro. O tipo de energia que eles usam é prana, que é produzido pelo universo. E os catalisadores, os metabolizadores de prana são as baterias humanas. E outras civilizações também metabolizam prana. Mas os seres humanos, especificamente esse tipo de planta, vamos colocar assim, produz isso numa certa profusão, com abundância. Por quê? Porque o corpo é rudimentar, então perde muita energia. Então fica sobrando. E à distância se consegue rastrear a Terra numa grande produção dessa energia, desse prana. Então é fácil identificar planetinhas como a Terra, porque ela fica gritando prana sobrando. Então atraem essas civilizações que se utilizam dessa energia. E elas então simplesmente plugam ali e daí elas ficam recuperando dados e energia. E os seres humanos são infinitos tipos de entidades vivas que existem no universo. Essa é uma classe delas, que fazem esse tipo de procedimento. Só que esse tipo de procedimento é irregular. Ele é considerado infração pelos administradores do universo. É considerado infração. Só que essa infração, ela tem que ser detectada. É como os hackers, né? O hacker está roubando lá. E só consegue prender o hacker se for detectado e encontrado o hacker. Então essas civilizações, elas também precisam ser identificadas. E elas têm métodos de pegar a energia sem serem identificados, tá? Eu vou parar aqui, porque esse assunto é um assunto muito interessante. E eu não vou cobrir todo esse assunto agora, eu já estou extrapolando, eu não quero exagerar, tá? Eu vou parar e no outro determinado momento eu vou continuar falando sobre isso daí. Porque é um assunto aparentemente ingênuo, mas o resultado desse despreparo humano em relação a esse tipo de situação é que nós temos a cada 40 segundos uma pessoa, né? Enquanto eu falei por 27 minutos, nesse momento aproximadamente 40 pessoas no planeta se suicidaram. Enquanto eu fiz essa palestra, 40 pessoas cometeram suicídios, aproximadamente, né? E isso tem a ver também, não necessariamente apenas, mas tem a ver com esse tipo de hackeamento que os seres humanos sofrem. E eles não têm sistema de segurança, eles são rudimentares, então eles ficam vulneráveis aos efeitos colaterais desse tipo de roubo de infração. E os devas, que são os colonizadores védicos, digamos assim, eles são os combatentes, digamos assim, eles criam métodos de segurança nos planetas semelhantes à Terra para evitar que esses predadores, digamos, esses hackers universais consigam fazer isso. E o sistema de yoga, de pranayamas e de sadhana é um sistema de segurança, é um método de segurança que impede o roubo de dados. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, tá, pessoal? Eu vou parar aqui, tá? São 8 horas e 5 minutos, eu já passei do meu limite, mas eu vou ficar por aqui, tá bem? Muito obrigado pela atenção, namastê, e eu vou encontrar algum outro momento aí aleatório também para dar sequência aqui. Já tem um vídeo sobre isso, tem esse ensaio aqui, né? E eu vou continuar falando sobre isso daí em algum momento, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta que não vai dar tempo de responder, mas pelo menos a gente pode deixar registrado aí para o próximo momento. Eu queria só fazer um comentário. É breve para não tomar o tempo também. Tem uma condição que nós podemos... essa operação aí, ela é inevitável que ocorra. O que podemos fazer? Quando a gente quer ouvir uma rádio, a gente sintoniza naquela rádio. Então, precisamos sintonizar na frequência que queremos vibrar. Se nós vibrarmos dentro de uma frequência de positividade, de amor, só o que vai nos encontrar é esse tipo de vibração.
Então, o nosso pensamento e a nossa vibração alcança essas rádios, uma linguagem figurada. Se nós ficarmos vibrando na energia do medo, das obsessões, né, dos vícios, ciúmes, tudo que é inerente à condição humana, né, dos egos. Hare Krishna, Namastê e até o próximo momento. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna, Hare